Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu tenho um tema bastante delicado, bastante sofrido para conversar com vocês, que é esse momento tão pesado que nós estamos vivendo no nosso país e em alguns locais do planeta também, com mudanças climáticas, com as queimadas aqui no Brasil. E o que nós, espíritas, temos a ver com isso? Queridos e queridas, muitas pessoas que se dizem espíritas optam pelo caminho mais omisso, né? Aquele caminho que diz, enquanto eu estou bem, enquanto eu estou procurando melhorar, enquanto eu estou ocupado comigo mesmo, eu não preciso me preocupar com o resto. Esse é um caminho bastante egoísta, na verdade, né? Bastante egocêntrico, porque nós não estamos isolados, nós não estamos flutuando, nós estamos encarnados em um planeta material. Nós estamos usufruindo todas as benesses deste planeta, que é a nossa casa. Nós, aqui no Brasil, somos responsáveis por termos a maior reserva vegetal, a maior floresta, a maior concentração de biodiversidade do planeta. É uma responsabilidade e tanto. Sem essa biodiversidade, sem essa natureza, sem as árvores, sem os rios, sem todo esse conjunto, a vida no planeta começa a se tornar impossível. Alguns cientistas são bem pessimistas a respeito. Alguns cientistas chegam a dizer que se o planeta aquecer mais 2 graus, a coisa desanda de tal forma que não tem mais retorno, né? É o ponto do não retorno. Nós espíritas precisamos sair, nós espíritas progressistas, eu acho que já decidimos, né? Essa saída desse ponto de acomodação, dessa coisa de que eu não tenho nada a ver com isso, de que, entende, nós temos muito a ver com isso. Sim, nós estamos encarnados aqui. Nós fazemos parte desse grande organismo vivo que no século XIX o Lovelock chamou de Gaia. Nós fazemos parte, esse pesquisador ecologista Lovelock, James Lovelock, e aqui, gente, eu já fiz um comentário sobre esse livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, e eu aconselho muito a vocês, nesse momento tão horrível que nós estamos vivendo, a lerem, para vocês verem como nós, espíritas, temos muito a ver com a questão ecológica. O Lovelock, ele disse o seguinte, se fosse sabido a época que a vida e o ambiente, ele falando sobre Darwin, né, que estava criando isso tudo no século XIX, a teoria da evolução. Aí ele dizia, se fosse sabido a época que a vida e o ambiente estão tão conjugados, Darwin teria visto que a evolução não envolve apenas os organismos, mas toda a superfície do planeta. Nós, então, poderíamos ter enxergado a Terra como um sistema vivo. Teríamos sabido que não podemos poluir o ar, isso no século XIX, ou usar a pele da Terra, seus oceanos e sistemas florestais, como uma mera fonte de produtos para nos alimentar, mobiliar nossas casas. Aí, nesse mesmo livro, o André Trigueiro traça um paralelo. Eu vou primeiro começar a nossa conversa lendo esses trechos, depois eu quero dar uma mergulhada melhor nesse assunto. Ele traça um paralelo com o espiritismo, ele diz, o André Trigueiro, os espíritas reconhecem os fenômenos inteligentes da Terra, observados pelos ecologistas, mas atribuem a eles outra causa.
No capítulo 8 da Gênese, Allan Kardec diz que, por alma da Terra, pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos, os elementais, né? Depois ele continua aqui, ó. Como a engenharia moderna que constrói um edifício, prevendo os menores requisitos da sua finalidade, os artistas da espiritualidade, ou esses espíritos elementais, edificam o mundo das células iniciando nos dias primeiro a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindos. Aqui tem outra coisa interessante. Os espíritos elementais, ou os elementos da natureza, divididos desde a antiguidade de acordo com os elementos gnomos da terra, os hindus dizem que chefiados por Chiti, ondinas da água, chefiados por Varuna, silfos do ar, chefiados por Varnana, isso no hinduísmo, e salamandras do fogo, chefiados por Agni. Outros ainda são citados, fadas, duendes, sátiros, faunos, silvanos, elfos, anões. Excetuando-se seus chefes e guias, não encarnam como homens, preparando-se para isso por seus contatos com o gênero humano, embora possuam força psíquica. Estas não se desenvolveram ainda como espíritos, individualidades, e por isso só possuem como os animais também, né? Não possuem um espírito individualizado. Só possuem o raciocínio concreto, não utilizando ainda a palavra como meio de expressão dos seus pensamentos, manifestando-se muito nas sessões de Umbanda e Quimbanda, e podem obedecer a ordens de criaturas treinadas, boas ou más, para operar as suas vontades. E aí ele continua. Eu não vou continuar a ler muito, porque senão fica muito longo, mas eu fiz questão de trazer esse texto para que a gente entenda que, sim, nós espíritas temos muito a ver com a questão ecológica. Nós espíritas temos muito a ver com a questão da teoria, da hipótese, da formulação feita no século XIX pelo Lovelock. E olha que curioso, ele no século XIX, na Alemanha, criava todo um conceito de ecologia, enquanto o Kardec, na França, criava todo um conceito de comunicação com os espíritos e denominações e tudo mais, né? Catalogando e colocando de uma forma bem pedagógica todo esse conhecimento. E esses dois ensinamentos, essas duas fontes de conhecimento, elas têm muito a ver, gente, muito a ver. A natureza, ela está impregnada de espiritualidade, impregnada de sensibilidade, impregnada de coisas que nós ainda nem concebemos, de coisas que nós ainda nem entendemos. E a natureza nos faz muito bem. Ela faz bem para o nosso corpo e para o nosso espírito. Ela é, além dela ser matéria densa, ela transmuta as coisas densas todas do nosso ambiente. As plantas transmutam o ar, as plantas captam o ar, elas sensibilizam o ambiente. Os animais, a mesma coisa. Os animais captam as nossas sensações, captam os nossos sentimentos. Eles também transmutam as energias todas que estão pairando nos ambientes. Então, nós, seres humanos, somos muito interdependentes das plantas e dos animais, do oxigênio, da água. Nós não podemos achar que isso não tem nada a ver conosco. Nós não podemos achar que o que está acontecendo no nosso país, particularmente, né, com essas dezenas de queimadas acontecendo simultaneamente, de forma criminosa,
que isso não tem nada a ver conosco, que nós podemos passar completamente alheios a isso. Não, gente. Isso vai nos adoecer não só fisicamente, isso vai nos adoecer espiritualmente. Isso está nos desequilibrando, está nos adoecendo completamente como pessoas, como seres, espíritos encarnados. E o que fazer, né? A gente fica pensando, meu Deus, o que fazer diante de tudo isso? A primeira atitude que nós precisamos tomar, atitude concreta, é descruzar os braços e parar de achar que isso não tem nada a ver conosco. É a primeira atitude. A partir daí, cada um vai entender onde pode acionar. Existem telefones que podem ser usados como denúncia para a Defesa Civil. Vocês podem telefonar para a Defesa Civil das suas cidades quando virem alguma coisa. Vocês podem fotografar o carro, vocês podem fotografar a placa do carro, vocês podem agir de forma muito concreta, muito prática. Além, né, de chamar bombeiro, mas denunciar para a Polícia Federal também. Existe um número, se eu não me engano é 191, o da Polícia Federal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho aqui anotadinho. Olha, o da Polícia Federal é 194. O da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que pode estar acontecendo fogo nas estradas, é o 191. Os dos bombeiros é o 193. E o da Defesa Civil de cada cidade, aí vocês têm que encontrar na sua cidade. Né? Então, são pequenas coisas, pode não parecer muito, mas se cada um de nós ficar atento para denunciar, nós vamos começar a pegar esses criminosos, né? Já existem muitas pessoas filmando e postando os vídeos. Eu acho que eu já vi 2 ou 3 vídeos de pessoas que eu li os comentários e ali estava dito que já foi pego o fulano, aquele que estava colocando fogo. Então, a partir desse movimento conjunto, nós vamos criar todo um ambiente não propício a que se faça esse tipo de coisa. A pessoa tem que saber que ela está cometendo um crime e que ela vai pagar por isso. Realmente eu espero que a justiça seja feita, né? Além disso, o que nós podemos fazer, além, né, de nos tornarmos assim um pouco mais atuantes nessa fiscalização, porque pode estar acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, né? Aqui eu moro numa área rural, vocês podem ver, eu tô cercada. Essas árvores todas que aparecem nas minhas postagens, eu e meu companheiro que plantamos. Ao todo nós plantamos umas 300 e elas já se multiplicaram, porque as árvores, quando elas começam a criar os seus matinhos, ali viram um criatório de árvores. Então a gente já tem um matinho natural mesmo, iniciado a partir daquelas 300 árvores que nós plantamos, né? Esse terreno aqui era um terreno desertificado. Ele tinha sido, as árvores todas tinham sido abatidas, árvores nativas, para fazer carvão, no começo do século XX. Depois eles começaram a criar cabra aqui, tanto é que aqui se chama Morro dos Cabritos. A cabra, vocês sabem que ela deixa o ambiente desertificado, ela come até a casca das árvores, ela liquida qualquer tipo de vegetação. A cabra, o cabrito, o bode, todos esses são animais completamente, por isso que eles são de montanhas, eles são de lugares com pedras, né? Eles liquidam o ambiente mesmo. E aí depois, o dono dessa propriedade enorme aqui, que isso é um morro, assim, que ele foi todo loteado, ele faleceu, a família loteou, e aí fizeram vários sítios aqui, né? E os terrenos eram assim, era um mato, era uma grama com espinho, assim, aqueles espinhos de carqueja, outra planta que é uma coisa espinhenta, que eu esqueci o nome daquilo. E era isso, não tinha nada, não tinha mais nada, né? E aos poucos a gente foi plantando, a gente foi fazendo, a gente foi colocando, as árvores morriam porque não tinha sombra, era aquele sol causticante, a gente tinha que botar garrafas PET com água, assim, como uma madeira para elas, porque a gente não morava aqui, né? Não tinha casa aqui,
para elas aguentarem durante a semana, daí a gente voltava no fim de semana, muitas tinham morrido. Olha, foi uma luta. Isso começou em 1995. E hoje nós temos esse matinho todo, né? Que aos poucos eu começo a mostrar para vocês. Então, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a plantar árvore, gente. Não é possível que nós não consigamos fazer isso, sabe? Toda prefeitura tem o seu viveiro que eles disponibilizam ou vendem assim por centavos. Todo lugar tem mudas de árvore e a gente tem que começar a criar uma onda de troca. Aqui, nesse nosso lugar onde nós moramos, os vizinhos trocam árvore. Alguém coloca no grupo assim: ah, eu tenho muda de não sei o que, vou deixar lá na estrada. Daí a gente vai lá, busca, a gente deixa outras árvores lá. Às vezes surgem em locais onde a gente não pode ter uma árvore colada na casa, por exemplo, mudinhas, daí a gente tira, vai e planta lá na beira da estrada. E assim é, gente. A nossa vida é curta. Sim, a nossa vida é curta. Mas nós podemos deixar aqui árvores para os próximos que virão. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Porque com a falta de árvores, o que está acontecendo? Os animais não têm mais lugar para morar, não tem comida. Os rios flutuantes todos que existiam lá do norte da Amazônia, eles não têm, eles vão evaporar todos, não tem mais, porque é a árvore que cria essa vida toda, esse ciclo de chuvas. Então, o quadro é muito tenebroso, sabe? Quando a gente escuta um cientista que dedicou a sua vida toda, como o Carlos Nobre, a pesquisa, e tantos outros, né? Tantos outros, nos dizer que nós já subimos 1,5 grau. Se nós chegarmos a 2,5 graus, acabou, gente. Acabou. Existem plantas que não vão mais sobreviver. Extinção. Existem animais que não vão mais sobreviver. É outra extinção. Sabe? A nossa vida vai ficar muito mais difícil. A vida humana vai ficar muito mais complicada. Tudo vai ficar muito mais complicado. Nós vamos ter verões com 40 e poucos graus. E isso não tem, o corpo humano não nasceu para isso, né? Então a gente precisa cair na real. A gente precisa cair na real, acordar, porque a situação é muito delicada. Aqui eu acho que eu já passei do momento de ser alarmista. Eu já passei disso. Eu já tive na minha juventude, né, momentos em que, meu Deus, não só na juventude, há muito pouco tempo atrás, até 2016, 2015, começamos em 2013, mas até 2015, 2016, a gente ia pra rua com megafone, um grupo de pessoas, com faixas, com megafone. A gente tentava de todas as formas, uma forma quase que desesperada, né? Para acordar as pessoas, meu Deus, vamos sair dessa inércia. E nos xingavam, tentavam correr atrás de nós, queriam nos bater. Tinha gente que queria nos bater, gente, porque nós estávamos falando de ecologia, que nós estávamos falando contra agrotóxicos, que nós estávamos falando para plantar árvores. Entendem? Então, a impressão que eu tenho é que o bicho homem, ele tá no momento de muita dificuldade mesmo, né? Tá num momento complicado, O que nós estamos vendo nos nossos jovens? Nossos jovens se tornaram conservadores, protofascistas, jovens que na minha época eram revolucionários, jovens que na minha época andavam com camisetas escrito paz e amor, né? Jovens que na minha época queriam um mundo de sonhos, um mundo de paz, um mundo sem fronteiras, né? Um mundo de amor. Agora, esses mesmos jovens acham maravilhoso trabalhar 18 horas por dia sem dormir para ficar rico. Coitadinhos. Eles estão... Primeiro porque a juventude, muito dessa juventude foi incorporada e foi abduzida ao neopentecostalismo, né? Que é reacionário, conservador é até um elogio, né? São
tem mentalidade assim fascista mesmo, né? E aí, não bastando isso, o mesmo neopentecostalismo incorporou a coisa do coach de riqueza. Vocês podem notar que pastores famosos, esses que são youtubers, todos eles falam sobre como ficar rico. Todos são pastores, aí uma hora estão falando das coisas neopentecostais lá, outra hora estão falando de riqueza, outra hora estão falando de sucessos. Então, é isso que sobrou para a nossa juventude. Os jovens de agora, os jovens da era da internet, da era das redes sociais. O que sobrou foi isso. Foi muito pouco, é muito pouco para eles. Mas é o que existe, é o que existe. E aí eles acham que não vão precisar de água, acham que não vão precisar de mais nada, porque eles querem estar ricos. Ricos sem natureza, sem oxigênio para respirar, sem água para beber. Sabe? Gente, é muito complicado, é muito pesado esse momento. Muito pesado. E em contrapartida, no nosso campo espiritual, nós vemos espíritas conservadores da mesma forma, achando que a natureza está aqui para nos servir, que a natureza está aqui para nos proporcionar conforto, porque nós merecemos, porque nós somos o suprassumo da criação. Esses espíritas sequer leram a Gênese, naquele trecho em que eu mostrei para vocês, onde Kardec fala dos elementais, dos espíritos da natureza. Então, é difícil, é muito difícil a gente viver este momento. É muito difícil a gente passar incólume diante desse momento. É muito difícil a gente não sofrer diante desse momento, né? A gente não se despedaçar toda. A gente não ter vontade de chorar, não ter vontade de se abraçar numa árvore. É muito complicado, gente. É muito complicado, né? Então, a gente precisa, nós todos precisamos, como um grupo, né? Além de tentarmos manter o equilíbrio, de tentarmos respirar fundo, né? Não nos desesperarmos, porque também não vai adiantar nada. Tentar encontrar saídas, tentar participar de grupos, tentar criar grupos de pessoas para troca de mudas, para plantar, combinarem. Vamos plantar em tal lugar? Vamos plantar uma árvore? Vamos cuidar dessa árvore? Vamos. Gente, é assim que as coisas funcionam. Não existe outra maneira, não existe milagre. Ninguém vai descer da espiritualidade, não existe lá um monte de espíritos que vão vir para cá. Não, gente. Nós estamos aqui. Nós somos espíritos encarnados. E estamos neste ambiente, neste momento histórico. Este é o nosso momento histórico. É neste momento que nós temos que traçar as nossas diretrizes de vida. Esta é a realidade, a nossa realidade. Então, encontrar saídas plausíveis e factíveis é a nossa obrigação. É o nosso dever humano, espiritual, coletivo, né? Essas criaturas, essas pessoas todas que estão fazendo toda essa insanidade, são pessoas em total desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional e desequilíbrio espiritual, né? Então, nós não vamos, eu sinceramente não vou perder meu tempo tentando analisar essas pessoas que estão fazendo isso. Porque os que fazem por poder, por dinheiro, a maioria, né, é o ruralismo, que faz por poder, por dinheiro, para aumentar o pasto, porque queimar é mais barato do que botar lá algumas pessoas para carpir, para tirar, para arar, né? Eles queimam, muito mais barato, né, gente? E aumenta fronteiras, vai derrubando cerca e aumentando fronteiras. Essa é uma mentalidade arcaica, uma mentalidade destrutiva,
mas que infelizmente está arraigada no nosso país. Está arraigada no nosso país. Com isso, a gente tem muito claro na nossa cabeça que o agro é cruel, que o ruralismo é cruel, a extrema-direita é cruel, e o neopentecostalismo fanático, né? Porque existem os neopentecostais que não são fanáticos, né? Eu sei disso e existem muitos que frequentam aqui o nosso canal e todos sejam muito, muito bem-vindos. Eu estou falando daqueles que a gente conhece, que são os mais famosos, que são, infelizmente, aqueles que arrebanham mais pessoas, principalmente os jovens, né? Que todas essas pessoas juntas, todas, elas têm problemas de caráter, problemas espirituais e muitas delas problemas mentais também. De equilíbrio, de ter uma sensação de realidade distorcida, né? Porque alguém que coloca fogo num lugar e acha que aquilo não vai lhe atingir, e o fogo se espalha, e o fogo tá entrando nas cidades, e o fogo, ninguém segura, né? Fogo morro acima, água morro abaixo, ninguém segura, né? Uma pessoa dessas tem que ter um certo problema de cognição também, né? Um problema de visão de realidade. Tem sim, a distorção existe. Mas então, se preocupar com essas pessoas, nós vamos ficar perdendo tempo. Nós não temos como nos preocupar com isso, né? Eles existem, eles estão aí, eles estão fazendo isso. Muitos estão sendo filmados fazendo isso. O que nós precisamos agora é respirar fundo e pensar o que fazer a partir daí. O que fazer agora? O que fazer com o resultado disso? Ficar chorando num cantinho? Eu já chorei bastante, eu não nego. Isso me desestabiliza completamente. Eu já cheguei à conclusão que o problema da minha bronquite crônica é emocional. Já fui em vários médicos, o último que eu fui, aquele médico alergista, ele me fez todos aqueles testes de alergia e eu, a princípio, eu tinha um diagnóstico de que era uma bronquite alérgica. Eu não tenho nenhuma alergia a nada que possa provocar algum problema respiratório, então, meu problema é emocional, né? Não à toa, tudo isso surgiu em 2016, quando houve o golpe. Aí parece que me tirou, assim, do controle do meu corpo, né? E o meu corpo passou a agir sozinho. E aí a bronquite veio com força. Mas, enfim, é isso. Eu conto isso para vocês porque eu acho que é natural a gente se enfraquecer. É muito natural, é humano, nós somos humanos. A gente se balança, a gente perde a esperança, a gente chora, a gente acha que não tem mais saída. Mas nós temos que sair desse ciclo. Temos que sair desse ciclo. O Ailton Krenak, ele agora, um imortal da Academia Brasileira de Letras, eu gosto muito dos textos dele, eu gosto muito de acompanhar as coisas que ele diz. Ele diz que existe uma importância muito grande na vida, que é a importância de ter sonhos. Quando a gente perde a capacidade de sonhar, não só sonhar dormindo, né, mas sonhar acordado, a gente perde muito. E eu acho que eu estou aqui para dizer para vocês que nós precisamos ter sonhos, que nós precisamos criar alguma coisa, que nós precisamos nos juntar, que nós precisamos falar com os amigos, criar grupos e fazer isso, fazer esse movimento, encontrar locais, ir na prefeitura, perguntar onde que vocês podem plantar, porque existem locais que podem ser plantados. Se existem prefeituras que não valorizam esse tipo de ação, existem outras que valorizam muito. Procurem o vereador que vocês elegeram, conversem. Aí, gente, nós estamos saindo daquele momento de platonismo sofrido para um momento de ação. E isso, gente, nos espiritualiza também. Porque nós não somos apenas um espírito aqui, nós temos o nosso corpo físico. Nós estamos encarnados.
Enquanto estamos encarnados, é com isso que a gente precisa se preocupar. Não ficar sonhando com o nosso lar, com aerobus, com bônus hora, enquanto o nosso planeta definha, queima, desaparece. Nós precisamos estar com os pés no chão e criar saídas. Criar saídas. Aquele grupo que eu disse para vocês, do qual eu participava, era um grupo que nós começamos assim, conversando, o que vamos fazer, nós precisamos ir um dia num barzinho, juntos lá, tomando uma cervejinha, uma água mineral, comendo coisinhas. A gente decidiu, vamos fazer um grupo? Vamos, sabe? Até megafone a gente tinha. Então, é isso, a gente precisa se achar. Não é possível que não exista perto de você mais uma pessoa que também se preocupe. 2 pessoas já são 2 pessoas. 2 pessoas juntas fazem muita coisa, sabe? Não é possível que você não tenha um cantinho, um lugar no planeta que você não consiga plantar uma árvore. Eles destroem com uma rapidez tão grande. E por que a gente tem tanta demora e tanta dificuldade para construir? Eles matam as plantas de uma forma tão rápida, as árvores, os matos, as florestas. Por que nós não conseguimos plantar uma árvore? Entendam? Eu tenho aqui o meu canal é bem pequenininho, né, gente? Bem pequenininho comparado aos outros todos. Mas nós somos 17 mil pessoas. Não é possível que nós não conseguimos plantar 17 mil árvores nesse momento tão caótico. Queridos, eu quero encerrar com um texto muito lindo aqui do Ailton Krenak. Se sobrevivermos à devastação, da mineração, do extrativismo, desmatamento, vamos brigar pelos pedaços do planeta que a gente não comeu. E nossos netos e tataranetos irão a alguns parques que restarem para ver como a Terra era. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência, da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar, de contar histórias. Estar vivo é sempre poder contar mais uma história. Queridos e queridas, eu fico muito mexida com isso. Eu fico muito, muito mexida. E eu espero que a gente consiga transformar essa tristeza toda em um pouco de ação. Fiquem bem.